Esse homem derramou caras garrafas de vinho na banheira. Em seguida, ele saltou para saborear o sabor do vinho. O banheiro foi quebrado, mas ele não consertou e foi à piscina. Bebia vinho caro. Comia o que quiser comer, dormia quando quiser. Uma vida assim era um paraíso para a equipe introvertida. No mundo futuro, por causa da infecção do vírus, apenas Phil sobreviveu na Terra. Ele não detectou nenhum ser vivo. Depois de deixar informações sobre sua vida, Phil saiu. Naquele tempo não havia lei nem regra. Podia encontrar qualquer vila para morar. Em seguida, trazia todos os tipos de pinturas para a nova casa. Naquele tempo não se preocupou com os olhos das outras pessoas. Não importou se ele andou pelado. Phil pegou a arma para arrombar a porta e foi ao supermercado. Pegou o que quiser, porque Phil não precisou pagar por isso. Se ele estava entediado com o boliche, poderia mudá-lo para tanques de peixes ou carros. Existia uma maneira mais avançada de jogar. Era empurrar um carro para baixo. Tendo sido feliz sozinho por muito tempo, Phil estava começando a se sentir solitário. Só conseguia olhar a revista com tédio. Até a modelo foi arruinada por ele. Phil começou a desenhar o rosto das pessoas nas bolas e conversou com elas. Até mesmo pediu a Deus que lhe desse uma mulher. Mas até que toda a casa fosse um lixo, a piscina se transformasse em uma fossa de esterco. Nenhuma mulher veio. Phil estava extremamente triste. Depois de gravar na rocha, ele começou a pisar no acelerador e correu para a rocha. Ele quer se dar uma morte feliz, mas no momento crucial, Phil parou, porque ele viu fumaça ao longe. Isso mostrou claramente que existiam outras pessoas na Terra. Phil esperou desesperadamente e dirigiu até lá. Quando viu as coisas da mulher, Phil ficou muito animado. Por estar tão animado, desmaiou imediatamente. Quando Phil acordou, já havia uma linda garota na frente dele. Uma garota só precisou dizer algumas palavras e eles já gostavam uns de outros. Phil imediatamente beijou a garota. Mas assim que Phil abrisse os olhos, descobriu que era outra mulher. Phil estava com medo, então ele imediatamente pulou. Acontecia que fosse apenas sua imaginação. Por ter visto as notícias de Phil, Carol imediatamente veio procurá-lo. Phil decidiu levar Carol para casa. No caminho para casa, Phil descobriu que, embora a humanidade tivesse sido destruída, Carol ainda seguia as regras. Quando chegou luz de trânsito vermelho, tinha que parar. O carro devia parar no lugar certo. Phil não conseguiu aguentar, então ele dirigiu seu carro até o supermercado. Ele disse a Carol que esse mundo tinha mudado, eles podiam fazer qualquer coisa. Esse comportamento deixou Carol muito desconfortável. Eles foram em direção diferentes. À noite, Phil se sentia muito desconfortável porque alguém tinha aparecido na frente dele. Mas a personalidade de Carol o tornou inaceitável. De manhã, Phil descobriu que Carol tinha se mudado para mais perto de sua casa. Ele queria impedi-la porque não estava preparado para ficar com Carol. Carol disse que isso era o que Deus queria que eles fossem. Eles tinham a obrigação de permitir que a humanidade continuasse a manter. Carol cultiva tomates no jardim. Ela queria usar as mãos para cultivar frutas diferentes. Embora Phil não estivesse feliz, à noite ele não conseguia evitar roubar tomates para comer. Já fez muito tempo que não comia comida fresca, mas não muito tempo depois, o encanamento de água foi rompido. Os tomates estavam tão secos que Carol ficou extremamente desapontada. Mas ela nunca desistiu. Carol queria pensar em uma maneira de salvar o tomate. Sua teimosia tocou Phil. Enquanto Carol não estava lá, ele silenciosamente consertou o encanamento. Tomates foram, portanto, salvos. O relacionamento deles também melhorou. Carol convidou Phil para jantar. Sob a luz suave, os dois decidiram ajudar a humanidade a manter a raça. Depois que o vírus infeccioso causasse a doença, apenas Phil e Carol sobreviveram. Phil disse que ele estava pronto para criar humanos, mas Carol sempre seguia as regras e queria se casar. Para a segunda metade da vida feliz, Phil só podia escolher se comprometer. Carol queria se preparar para o casamento, mas Phil achou que apenas preparar o anel era o suficiente. Carol foi ao supermercado e começou a procurar objetos adequados. Ela queria organizar uma cerimônia de casamento romântica para ela. Phil não se importava nada, ele estava apenas jogando para se divertir. Na verdade, em seu coração, Phil foi muito resistente porque ele não queria se casar com Carol. No dia do casamento, todo o corredor estava cheio de flores. A cena do casamento foi organizada de forma muito romântica. Ela tinha um plano para tudo. Muito em breve estava a hora de trocar alianças. Phil esqueceu de trazer o anel, o que deixou Carol extremamente desapontada. Ela largou as flores e saiu. 2 dias sem contato deixou Phil muito preocupado. Ele foi até a casa de Carol e descobriu que ela havia arranjado uma casa muito bonita. Naquele tempo ele entendia o quão difícil que Carol tinha estado. Phil fez uma expressão de desculpas e dirigiu até a joalheria. Depois de quebrar o vidro, eles escolheram os anéis de que gostaram.
Carol estava feliz que o casamento podia continuar. Depois de se casar, Carol se adaptou automaticamente à rotina de Phil. Os dois rebatiam a bola e jogavam todos os tipos de jogos malucos. Depois de estar juntos, Phil gradualmente aceitou Carol. Naquele dia, os dois estavam dirigindo ao longo da estrada. De repente, um carro de flores passou rápido. Phil saiu rapidamente do carro. Uma linda garota apareceu. Acontecia que ela também seguia as notícias de Phil. Phil estava muito surpreendido. Uma garota assim era o tipo que ele gostava. Carol e a garota muito diferente. Phil imediatamente se arrependeu. Por que estava se casando com Carol? Esta parte terminou aqui. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Até na próxima vez.